Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3 do nosso workshop Renda em Dólar. E o objetivo dessas aulas do workshop é fazer você investir nas melhores empresas do mundo e se aposentar recebendo renda passiva em dólar. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como selecionar as melhores empresas por longo prazo aplicando o meu método de investimentos, o método Holder, que é um método onde, se botado em prática, o único resultado possível no longo prazo é você viver de renda dos seus investimentos, sabendo que o seu suado dinheiro está sendo muito bem investido. Na primeira aula do nosso workshop, eu falei sobre o método Holder de construção de patrimônio, que é uma visão ampla sobre como construir patrimônio para o longo prazo. A aula de número 2, a gente falou sobre como construir uma carteira de investimentos para o longo prazo, porque antes de falar sobre como selecionar as melhores ações para o longo prazo, que é o assunto da aula de hoje, é importante ter um método de investimentos, uma cosmovisão da sua carteira de investimentos como um todo, para aí sim você selecionar os melhores ativos para você investir para o longo prazo. Por isso, se você não assistiu a aula 1 nem a aula número 2, eu recomendo que você também assista. A gente vai entrar agora no nosso modo aula propriamente dito, por isso que eu peço para você pegar um papel, pegar uma caneta, separar os seus materiais de estudos, sentar e assistir essa aula com bastante dedicação e prestando bastante atenção. Eu também recomendo que você baixe o nosso material de apoio, que se encontra aqui no link da descrição, e para quem se cadastrou no workshop já está direto lá no seu e-mail, então também utilize o material de apoio para você fazer qualquer tipo de anotação e também qualquer tipo de consulta. Bom pessoal, estamos devidamente aqui no nosso modo aula, então pegue seu papel, sua caneta, feche todas as abas do computador, quero você 100% aqui comigo na aula de hoje. E também, ó, quem veio assistir a aula com a gente, dá um oi, Billy. Dá um oi pra galera. Billy tá aqui com a gente também. Vamos embora aqui pro nosso primeiro slide da apresentação que eu montei. Já vamos começar aqui com o easter egg, né? Quem sabe que castelo é esse, mas trouxe essa imagem aqui para a gente exemplificar a analogia de uma carteira de investimentos vencedora no longo prazo, que basicamente é você ter vários tipos de defesas para sua fortaleza financeira, que é o seu patrimônio investido. A gente vai abordar essas questões aqui ao longo da nossa aula, então é importante a gente sempre lembrar que investir para o longo prazo nada mais é do que todos os meses você está plantando uma semente. E você sempre está investindo naqueles ativos da sua carteira, é como se você estivesse regando essas sementes. Para no longo prazo, a gente colher os frutos dessas árvores que foram crescendo. No final do dia, a independência financeira, você colher os frutos desses investimentos que foram sendo feitos no longo prazo. Mas eu queria lembrar aqui do tripé do método Holder, que a gente já falou lá na nossa aula número 1, mas com um pouco mais de informação. Então vamos supor que o investidor ele invista R$3.000 por mês, a uma taxa de retorno de menos de 1% ao mês, foi bastante conservador, e que ele invista por um prazo de 30 anos. No final desse período, o investidor vai ter R$9.156.000, e esse patrimônio vai gerar uma renda passiva de R$86.879.000 por mês. Então, é só pra gente ter uma ordem de grandeza. Ah, Fábio, mas eu invisto menos do que isso. Fábio, eu invisto muito mais do que isso. Não tem problema, porque a ideia aqui é a gente pegar as referências com o que acontece diante de diferentes cenários. Então, esse investidor A aqui é o nosso investidor base. Agora, vamos supor que esse investidor A, ele trabalhou mais e conseguiu investir mais. Então, em vez dele investir R$5.000 por mês, R$3.000 por mês, ele investiu R$5.000 por mês. A mesma taxa de retorno pelo mesmo prazo de 30 anos. Veja que o investimento dele foi de 15.260.000 no final do período, o patrimônio que ele acumulou, com uma renda passiva mensal de R$144.000 aproximadamente. O investidor C nada mais é do que o nosso investidor base, nosso investidor A. Então ele vai investir os mesmos R$3.000 por mês, mas ele se dedicou mais aos investimentos, ele conseguiu 1,4% ao mês de retorno. Também investiu por um prazo de 30 anos e ele terminou com R$30.700.000 no final desse período, o que permitiu que ele tivesse uma renda passiva de R$427.000 por mês no final do período. E o nosso investidor D, o nosso terceiro cenário, é o investidor A, nosso investidor base, investindo os mesmos R$3.000 por mês, a uma mesma taxa de 0,9% ao mês, só que ele começou 10 anos antes. Então, ele começou antes, no final do período ele terminou com R$29.103.000, com uma renda passiva de R$276.000. Mas eu quero chamar a atenção aqui é que quando a gente fala em construção de patrimônio por longo prazo, a gente está falando em atacar esses 3 tripés ao mesmo tempo. Então, trabalhar mais, investir melhor e começar o quanto antes.
O nosso último investidor aqui no cenário é um investidor que fez as 3 coisas ao mesmo tempo, mas eu fui ainda mais conservador. Ele investiu mais por mês do que o nosso investidor A, então em vez de investir 3, ele investiu 4, mas ele não investiu tanto mais quanto o investidor B, que focou só no trabalho. Então ele investiu um pouquinho mais do que o investidor A, R$ 4.000 por mês. Ele investiu um pouco melhor, ele não conseguiu 1,4% ao mês, ele conseguiu 1,2% ao mês. E ele, ao mesmo tempo, também começou a investir mais cedo, só que em vez de começar 10 anos antes, ele começou só 5 anos antes. Então veja que se ele trabalhar um pouquinho mais, investir um pouquinho melhor e começar o quanto antes, ele vai ter um resultado muito melhor do que os outros cenários. Ele terminou com um patrimônio de 45.130.000 e uma renda passiva maior do que R$500 mil por mês. E um ponto aqui que é muito interessante, que muitas pessoas não sabem, e toda vez que eu mostro essa informação eu também fico chocado, é a seguinte. Quando a gente pega o cenário do investidor que investiu por 35 anos, ou seja, esse investidor que trabalhou mais, investiu melhor, começou antes, investiu por 35 anos, ele terminou lá com os 45 milhões que a gente viu anteriormente. No entanto, se ele tivesse investido somente pelos primeiros 10 anos, ele foi preguiçoso. Em vez de investir por 35 anos, ele investiu só por 10 anos. Então, no final desses 10 anos, ele teria um patrimônio ali de 1.195.000 e ele parou de investir, ele parou de fazer novos aportes, ele só deixou a carteira de investimentos andar sozinha. No final dos 35 anos, ele obviamente terminou com menos do que se ele tivesse investido todos os meses, mas ele terminou ainda com 34 milhões de reais. Então veja bem, se você investir só por 10 anos e nunca mais investir, no final dos 35 anos você vai ter um patrimônio muito relevante ainda. E o mais assustador é o seguinte, imagina um investidor ultra preguiçoso, um investidor que fala, não quero investir por 10 anos não, eu vou investir muito pesadamente pelos próximos 5 anos, e eu não quero mais saber de investimento, quero deixar minha carteira andando sozinha. Esse investidor, ele terminou com 29.685.000, obviamente menos do que os outros cenários, mas um patrimônio ainda muito relevante. Isso porque os primeiros aportes, eles vão gerar os maiores retornos no longo prazo. Esse gráfico aqui ilustra isso muito bem, é um gráfico que parece ser meio confuso de entender, mas ele mostra pra gente aqui mais ou menos o seguinte. A primeira barrinha ali mostra, depois dos 35 anos, quanto que o primeiro ano de investimento que ele fez virou. Então aquele primeiro ano investindo virou 6.392.000. Os aportes que ele fez no segundo ano, lá no final do 35º ano, virou 5,5 milhões, um pouquinho mais. E assim por diante. Ou seja, os investidores que começaram mais cedo e fizeram esses investimentos mais cedo tiveram um retorno muito maior no longo prazo do que aqueles que começaram depois. A analogia que tem a ver com as árvores que eu falei, imagina o seguinte, é como se todos os meses você estivesse plantando uma semente. Você tem uma fazenda, todos os meses você planta uma semente de uma árvore diferente. Daqui 30 anos, as árvores que vão estar maiores, gerando mais frutos, são aquelas que você plantou há 30 anos atrás. Não aquelas que você plantou no último ano. As que você plantou no último ano ainda são uma mudinha. Então, com os investimentos é a mesma coisa. As sementes que você planta hoje, elas geram muito mais resultado lá no futuro do que aquelas sementes que você vai plantar lá para frente. Por isso que é extremamente importante começar o quanto antes quando o assunto é investimentos de longo prazo. E quando a gente traz esse cenário para 5 anos ainda, ao invés de 35, fica mais discrepante ainda. Investir em renda variável significa plantar sementes que irão gerar as maiores árvores lá no futuro. Eu trouxe aqui a analogia da sequoia, que são as maiores árvores que existem na face da Terra, e um dia elas foram também uma pequena semente. E a renda variável, ela é basicamente as sementes que vão gerar as maiores árvores no futuro. E aqui eu trouxe uma reflexão, que também é uma analogia que eu gosto bastante, que quando eu estou investindo em ações, eu estou comprando ações para minha carteira, eu vejo essas empresas como máquinas de fazer dinheiro. Porque basicamente você compra a ação de uma empresa, você está ali comprando aquele investimento, e a empresa está imprimindo dinheiro através do mercado e colocando no seu bolso. Ou seja, investir em ações é exatamente a mesma coisa que investir em uma máquina de fazer dinheiro, porque a empresa ela tem fábricas, essas fábricas compram insumos, transformam esses insumos em outros produtos, vendem esses produtos para clientes, para melhorar a vida desses clientes. Veja, por exemplo, a Apple. A Apple fabrica iPhones, as pessoas ficam mais produtivas com o smartphone e todo mundo sai ganhando. Os investidores, a própria empresa e também os clientes. A gente chama de stakeholders, que são todos os participantes daquele ecossistema de uma determinada empresa. As empresas vendem produtos e serviços que as pessoas desejam e colocam dinheiro desse lucro no bolso dos seus investidores.
Ser investidor também, no final do dia, significa contribuir para que existam empresas que melhorem e facilitem a vida de outros indivíduos na sociedade. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui das ações da Apple, a gente vê que um único investimento de R$10 mil lá atrás, há 20 anos atrás, seria hoje 7.517.000. Então, é um retorno muito expressivo e aquela máquina de gerar dinheiro, que é a Apple, ela tem características peculiares. Quando a gente fala aqui em investir em ações por longo prazo, é importante a gente lembrar que essa valorização, isso muitas vezes os investidores eles perdem como referência. A valorização das ações ela está necessariamente associada ao incremento de resultado daquela empresa no longo prazo. O que faz as ações de uma empresa como a da Apple saírem de 20 centavos de dólar por ação lá nos anos 2002, 2004 para hoje $227? Por que as ações se valorizaram tanto? Porque lá atrás a empresa dava um lucro muito menor do que aquele lucro que ela dá hoje. Então, proporcionalmente por ação, lá atrás a empresa, o negócio da Apple, dava 1 centavo de dólar de resultado por acionista e a ação custava 20 centavos de dólar. Hoje, cada ação ela consegue gerar, ela consegue imprimir para o seu acionista $6,65 por ano. E as ações hoje valem $227. Então veja, conforme aquela máquina de dinheiro vai se tornando cada vez mais capaz de gerar mais dinheiro, as ações vão se valorizando também. Uma empresa que gera mais lucro vale muito mais do que essa mesma empresa alguns anos atrás gerando menos lucro. Então, quando a gente olha para as ações que a gente vai investir, a gente tem que olhar como máquinas de dinheiro, de imprimir dinheiro, que têm características diferentes. A gente tem algumas máquinas que elas são muito mais previsíveis, elas vão gerar aquela quantidade de caixa todos os anos de uma forma bem resiliente, não vai ter nenhum solavanco para cima, nenhum solavanco para baixo. São normalmente as empresas de dividendos, aquelas empresas mais consolidadas. A gente tem empresas que vão imprimindo cada vez mais dinheiro ano a ano, só que com uma incerteza um pouco maior. Um ano imprime um pouco mais, outro ano imprime um pouco menos, e vai tendo uma tendência de longo prazo de crescimento, mas com uma oscilação um pouco maior. E a gente tem empresas que são muito mais arriscadas, como se fosse uma máquina de imprimir dinheiro que está quebrada, que você compra tentando arrumar ela, onde ela vai tentar ser arrumada para ela começar a imprimir dinheiro no futuro, que é o que a gente chama das empresas mais arriscadas, mais disruptivas, ou até mesmo empresas de turnaround, que são empresas que estão passando por muita dificuldade, mas que possuem um potencial muito grande no longo prazo. Então, quando a gente abre ali o nosso home broker para investir, que a gente vê aquele tanto de código de várias empresas diferentes, eu quero passar para vocês essa visão que eu tenho, que é olhar para cada uma dessas ações, dessas empresas, e entender que são coisas completamente diferentes, com níveis de riscos distintos, com potenciais de ganhos diferentes, e que o que é importante para o investidor é identificar o que faz sentido para ele em uma carteira de longo prazo. Então, dentro da gama de empresas previsíveis, trouxe alguns pouquíssimos exemplos aqui, como Pepsi, McDonald's, Procter & Gamble, Colgate, Coca-Cola, Caterpillar, Walmart, Johnson & Johnson, são aquelas empresas que já dominaram o mercado. Elas já têm uma fatia tão grande do mercado que para elas é muito difícil crescer, não tem mais para onde crescer. E a empresa vai pegar esse excesso de caixa e distribuir para os seus acionistas. Muitas vezes os investidores acham que esse tipo de empresa não vai trazer um retorno satisfatório, mas a gente vê que muitas vezes as empresas trazem um retorno maior do que a gente imagina. Então, por exemplo, as ações do McDonald's. Se você tivesse investido $1.000 por mês nos últimos 20 anos, hoje você teria 11 milhões de reais e uma renda passiva de 335 mil reais, por ano, somente em forma de dividendos. Investindo $5.000 por mês, você teria 55 milhões com 1.600.000 de dividendos hoje por ano, recebendo desse investimento. Se tivesse investido $10.000 por mês, hoje você teria 111 milhões de reais, com 3.352.000 reais de renda passiva por ano, somente de ações do McDonald's. E veja bem que esse gráfico aqui ele mostra, na parte de baixo, a evolução da geração de caixa do McDonald's todos os anos. Então repare que ela é bastante previsível, alguns anos subindo um pouquinho mais, descendo um pouquinho mais, mas uma tendência bem clara de longo prazo e uma tendência bem constante, não é mesmo? A gente viu, obviamente, ali uma queda em 2020 um pouco mais acentuada por causa dos lockdowns, mas é uma empresa que é bastante resiliente, bastante previsível e as cotações acompanham essa dinâmica. Se o lucro da empresa cresce de forma previsível, as ações tendem a se valorizar também de forma bastante previsível.
Então, normalmente, as empresas mais previsíveis são empresas líderes de mercado, elas estão associadas a produtos ou serviços básicos, elas normalmente não são empresas muito inovadoras, elas podem até inovar na forma como elas divulgam os produtos, inovar na forma como elas têm todo o seu processo de fabricação dos seus produtos, mas normalmente o produto final não é algo tão inovador, né? Como, por exemplo, aqui Colgate, que faz pasta de dente, McDonald's, que faz sanduíche, a Pepsi e a Coca-Cola, que fazem refrigerante, e assim por diante. São empresas que normalmente têm uma alta confiabilidade para os investidores investirem, e é exatamente esse tipo de empresa que a gente busca quando a gente vai investir por longo prazo com foco de acúmulo em patrimônio e com foco de ser sócio de boas empresas. São empresas que possuem resultados pouco voláteis e são ações que, portanto, também são muito menos voláteis. A volatilidade das empresas, elas mudam muito das ações conforme as operações da empresa. Se é uma empresa muito arriscada, que um ano dá lucro, um ano dá prejuízo, um ano dá lucro, um ano dá prejuízo, as ações andam de forma completamente aleatória. Enquanto empresas de dividendos, empresas mais maduras, as ações tendem a ter um comportamento muito mais previsível. No meio do caminho, a gente tem ali as empresas de crescimento, que muitas vezes a gente tem vários níveis de empresas de crescimento, tá? A gente tem empresas de crescimento agressivo, a gente tem empresas de crescimento moderado, a gente tem empresas de crescimento um pouco mais lento. Isso depende muito do momento de consolidação da empresa, dentro do setor que ela está, e muitas vezes a velocidade que o setor está crescendo. Normalmente, setor de tecnologia, o setor todo cresce, apesar de já ter empresas muito grandes ali dentro, essas empresas crescem também, tipo a própria Apple, o próprio Google, a Microsoft, a Amazon. Trouxe aqui alguns exemplos de empresas de crescimento também que são um pouquinho mais arriscadas, que tendem mais para aquelas empresas mais inovadoras, mais disruptivas, como é o caso da NVIDIA, fabricante de processamentos gráficos, Netflix, streaming, serviços de streaming, vocês já devem conhecer, e a Tesla, que é uma empresa que faz carros elétricos, é a empresa líder mundial na fabricação e na tecnologia de carros elétricos. Hoje a BYD também vende muitos carros, mas a Tesla é a empresa mais inovadora. Vamos pegar aqui, por exemplo, as ações da Apple. Desde quando eu comecei a investir lá nos Estados Unidos em 2015, as cotações saíram de $23 para $227, o que a gente chama de 10-bagger no mercado, quando uma ação multiplica por 10 vezes o capital investido. Um único investimento de $10 mil lá atrás teria se tornado hoje $10 mil. O investimento de $10 mil teria se tornado $100 mil. E assim por diante. E reparem que a geração de resultado da empresa, que é a parte de baixo do gráfico, foi crescendo desde então, que foi o que impulsionou as ações se valorizarem tanto. Quando a gente pega o próprio exemplo da Apple nos últimos 20 anos, a gente vê a mesma coisa. A cotação saindo de 20 centavos para agora 227, uma empresa que multiplicou por muitas e muitas vezes, né, por aproximadamente 1000 vezes o capital investido, e um único investimento de $1.000 lá atrás seria hoje aproximadamente $1.135.000. As ações da Tesla, agora recentemente, desde 2019 para cá, multiplicaram por mais ou menos 15 vezes o capital investido. As cotações saíram de $16 para $252. Nesse período, um investimento único de $1.000 teria sido hoje se tornado ali mais ou menos $15.700. Óbvio que a Tesla é uma empresa um pouquinho mais arriscada, ela começou a gerar muito caixa recentemente nos últimos anos, e isso que impulsionou de novo as ações se valorizarem tanto. O exemplo aqui da NVIDIA, por exemplo, que é uma empresa, para quem me acompanha aqui, sabe que eu já falo há bastante tempo. Lá em 2015, as ações valiam 50 centavos de dólar, aproximadamente. E hoje cada ação vale $128. Ou seja, um único investimento de $1.000, a cada $1.000 investidos, hoje você teria $245.600. E reparem que o crescimento do resultado da empresa, que é a parte de baixo do gráfico, se deu de forma bastante expressiva nos últimos anos, principalmente pela alta demanda dos produtos da NVIDIA, porque ela faz processadores gráficos que são utilizados para diversas funções, como por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no meu computador, preciso ter uma placa de vídeo, e as melhores são da NVIDIA, mas principalmente para o processamento de dados de jogos, de televisões, de computadores de uma forma geral, e também para processamento de dados de inteligência artificial. Essa alta demanda fez com que o resultado subisse muito e as ações se valorizassem muito também recentemente. Netflix, desde 2010, mais ou menos para cá, saiu de $5 para $685. Uma empresa que multiplicou por praticamente 100 vezes o capital investido. Um único investimento de $1.000 seria hoje $137 mil. Então, as empresas de crescimento normalmente são empresas líderes de mercado,
em mercados que estão em crescimento principalmente, né? Ou empresas que estão em busca de crescimento em um mercado consolidado. Então, muitas vezes, se o mercado é um mercado novo e está crescendo muito, como por exemplo é o caso da Tesla, mercado de carros elétricos, a empresa, mesmo sendo a maior do mercado, ela tem um potencial de crescer muito porque o segmento todo está crescendo. Ou, às vezes, empresas mais disruptivas estão tentando se consolidar dentro de um mercado que já é relativamente consolidado. Então, a gente tem essas características diferentes. São empresas associadas a produtos ou serviços de tecnologia inovadoras, na maioria dos casos. Crescem de forma agressiva e menos estável no longo prazo. Possuem uma razoável confiabilidade para os investidores. Então, elas não são tão sólidas e tão previsíveis assim quanto os exemplos anteriores, mas são empresas que são relativamente confiáveis, que já estão ali traçando sua jornada de longo prazo há um determinado período já, para a gente ter um histórico para acompanhar isso. E normalmente são ações mais voláteis do que as empresas de dividendos, as empresas mais maduras. E do outro lado a gente tem empresas mais arriscadas, então a gente tem a Square, que é uma empresa de processamento de pagamentos, a própria Uber, Nubank, Spotify, Shopify, Coinbase. E eu coloquei a Tesla aqui porque a Tesla recentemente fez essa transição. Ela era uma empresa ultra arriscada, mas que ela pulou para o grupo das empresas de crescimento porque ela já começou a dar resultados bastante relevantes, já agora há pelo menos 5 anos fazendo isso. Esses resultados aqui da Tesla, eles ilustram um pouco essa dinâmica da empresa. A empresa lá em 2010 tinha uma receita de 117 milhões de dólares e agora ela tem uma receita anual de 95 bilhões de dólares. Ela ficou queimando caixa, reparem ali, de 2010 até 2017, quando ela começou a gerar caixa positivo em 2018, 1 bilhão e 300, depois 1 bilhão e 500, em 2020 4 bilhões,2, 2021 9,3 bilhões, 2022 13,1 bilhões, 2023 11,4 e agora nos últimos 12 meses 9 bilhões de dólares. Então, quando a empresa faz essa virada, quando a empresa ela é mais disruptiva, o retorno ele é mais acentuado ainda. Então, reparem que a Tesla ficou queimando caixa durante um bom período desde o seu IPO. Esse gráfico aqui está ilustrando desde quando ela foi para a bolsa, para depois começar a gerar caixa de forma bem mais expressiva. Então, lá no IPO da Tesla, que ela tinha um risco muito maior, $1.000 teriam se tornado 369 mil dólares hoje. Um único investimento de $10 mil, 3,7 milhões de dólares aproximadamente. E para quem investiu lá atrás no IPO dela, 100 mil dólares, hoje teria 36 mil dólares e 900. Então reparem, né, que quanto mais arriscada a empresa é e mais ela consegue se consolidar, maior é o retorno para esse tipo específico de empresas. Então, as empresas arriscadas são empresas emergentes em mercados em crescimento, ou são empresas disruptivas em mercados consolidados, associadas a produtos ou serviços de tecnologias inovadoras, crescem de forma agressiva e muitas vezes imprevisível, têm uma baixa previsibilidade para os investidores, têm resultados ultra voláteis e são ações ultra voláteis também. Por isso que para quem gosta desse tipo de empresa, o ideal é você ter um percentual bem pequenininho da sua carteira nesse tipo de empresa. Então é preciso ter muito dinheiro para começar a investir? Não, a gente vê que a maioria das empresas da bolsa, você a partir ali de $10, $100, $200, você já consegue comprar ações de uma única empresa. Sem contar que tem várias corretoras que permitem que você compre frações dessas ações. Ah, Fábio, eu não tenho $500 para comprar em ação de uma determinada empresa. Tudo bem, você pode comprar 10% de uma ação e você ter ali $50 de custo. Então você, com praticamente qualquer dinheiro, você consegue acessar as melhores empresas do mundo. No entanto, é preciso investir para ter um patrimônio sólido que te gere renda passiva. E investir o quanto antes é fundamental. Pegando aquele gráfico lá de trás que a gente mostrou que os primeiros aportes são muito importantes, quando a gente pega um cenário de uma carteira, quanto que valeria hoje uma carteira com aportes constantes de $500 em ações da Apple? A gente vê que se você investiu durante só o último ano, você teria ali mais ou menos $17 mil. Nos últimos 5 anos, 160 mil. Nos últimos 10 anos, 539 mil. Nos últimos 15 anos, 2,5 milhões praticamente. E nos últimos 20 anos, 16 milhões de dólares. Então, começar o quanto antes e manter a constância é o que faz a diferença quando o assunto é investimentos por longo prazo. Começar antes é muito mais importante do que começar com muito. Eu vejo muitos investidores, isso
acontece demais, chega muito lá no meu Instagram, principalmente, o pessoal falando assim, Fábio, eu tô esperando ganhar mais, eu tô esperando uma promoção, eu tô esperando ter mais dinheiro para começar a investir, sendo que o hábito de você investir todos os meses, mesmo que seja um valor que você acredite não ser tão relevante, no longo prazo o efeito ele é gigantesco. E eu acredito até que a maioria das pessoas não invista para o longo prazo porque elas não têm ideia desse potencial de construção de patrimônio que você tem quando você vai juntando um pouquinho todos os meses, né? É o superpoder de fazer um pouco todos os meses. E o pouco ele é relativo, né? Tem gente que pouco vai ser um valor X, tem gente que pouco vai ser um valor Y, mas o que importa é você ter uma estratégia de longo prazo e comprar as ações todos os meses. Como diria o meu avô, essa foto aqui é uma foto do meu avô com a arara, tempo é questão de prioridade, não é? Nunca conheci meu avô faleceu muito novo de diabetes, mas ele tem várias lições desse tipo que ele passou pro meu pai sempre fala para mim, né? E essa daqui é uma que eu trouxe para compartilhar com vocês. E quando a gente vai falar em uma carteira de investimentos de longo prazo, a gente precisa começar esse plano com um projeto de investimentos de longo prazo. Igual quando a gente vai fazer uma casa, você não chega num terreno e sai simplesmente construindo a casa, aqui eu quero uma parede, aqui eu quero uma cozinha, aqui eu quero um quarto. Não, você faz primeiro o projeto para depois construir esse projeto, esse imóvel. Com uma carteira de investimentos é a mesma coisa, a gente faz um projeto e a gente constrói em cima desse projeto. É muito comum e eu até incentivo as pessoas a começarem o quanto antes. Olha, abre conta numa corretora, compra ali uma ação para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas o que eu vejo também que é muito comum é os investidores indo comprando as ações sem ter primeiro esse projeto desenhado. Então, se esse for o seu caso, não se desespere. Comigo também foi assim. Mas é importante você parar, respirar, voltar, às vezes, dar um passo atrás, fazer o projeto, ver dentro da sua carteira o que você tem já desse projeto, o que você consegue aproveitar, tirar o que você não vai aproveitar e com esse projeto desenhado, colocar os tijolos todos os meses para construir a sua carteira de longo prazo. Então, quando você vai construir uma casa, você primeiro se pergunta, você é casado? Você é solteiro? Você tem ou pretende ter filhos? Você viaja muito ou fica muito fora de casa para saber se você faz questão de ter uma área de lazer, por exemplo, ou não? Você tem casa própria? Você quer ter casa própria ou você quer alugar? Então essas são algumas perguntas básicas que você faz para definir a localização do terreno, a metragem da sua casa, o número de quartos, os tipos de acabamentos, a área de lazer e etc. Então analogia, como que a gente deveria investir também para o longo prazo. A maioria investe em ativos aleatórios e com o tempo a carteira começa a ficar toda desorganizada, toda desbalanceada e o resultado final passa a ser nebuloso e imprevisível. Olha, se você não tem um projeto onde você vai construir em cima desse projeto para ter aquele determinado resultado que você quer de renda passiva, você simplesmente não vai conseguir ter uma previsibilidade, você está simplesmente dando um tiro no escuro. O ideal, como que os investimentos deveriam ser feitos, você primeiro define o seu perfil de risco, depois você define os seus objetivos pessoais, depois você faz um projeto da sua carteira, selecionando os ativos de acordo com essas premissas, e depois você vai realizando os aportes até você viver de renda passiva dos seus investimentos. E esse daqui sou eu e minha mãe, quando meus pais estavam construindo a casa deles. Trouxe aqui, ó, o tamanho da cabeça da criança, pra vocês conhecerem aqui um pouquinho melhor também a minha história. Então, o plano infalível é construir uma carteira de longo prazo que atue como uma fortaleza financeira de forma personalizada para os seus objetivos. E uma fortaleza financeira ela precisa ser antifrágil. Esse conceito de antifragilidade é um conceito que foi cunhado pelo Nassim Nicholas Taleb, que é um matemático estatístico, onde a gente não busca que a nossa carteira seja robusta, seja à prova de balas. E o que eu vejo que é muito comum, que talvez seja o seu caso ou não, é as pessoas terem quase todo o patrimônio alocado em renda fixa, acreditando que aquele patrimônio esteja super protegido. Mas você ter uma carteira 100% de renda fixa nada mais é do que você ter uma carteira rígida, não uma carteira antifrágil. Uma carteira robusta, não uma carteira antifrágil. Qual que é a dificuldade? Porque o robusto, uma pedra, por exemplo, quando cai no chão, ela quebra. Uma vez que ela quebrou, você não consegue tê-la de volta. Por exemplo, o caso do Collor, quando teve o confisco dos investimentos aqui no Brasil de renda fixa,
A gente tem casos onde, se a gente tiver um cenário de hiperinflação, a renda fixa vai ser completamente corroída, enquanto a renda variável te protege. Eu não estou dizendo para você não ter renda fixa, mas muitas vezes o investidor bota tudo em renda fixa, achando que está super protegido, mas na verdade a carteira dele está totalmente frágil. E o que a gente busca é uma carteira antifrágil. É uma carteira que, conforme ela vá sofrendo, ela vai se tornando cada vez mais forte. Um exemplo é a figura mitológica grega da Hidra, onde toda vez que uma cabeça é cortada, ela fica mais fraca, mas logo em seguida nascem duas cabeças no lugar. Então, a nossa carteira de investimentos, a gente quer exatamente que ela seja antifrágil, que ela tenha volatilidade. É normal uma carteira ter volatilidade. E, de novo, os investidores eles vão ali para renda fixa e ficam com aquela carteira sem nenhuma volatilidade, mas quando dá algum problema, o problema é gigantesco. Enquanto os investidores que têm renda variável, eles estão acostumados ali com a oscilação natural de longo prazo e os resultados vão ser muito mais satisfatórios e também você vai ter uma carteira muito mais protegida, porque ela vai estar muito mais diversificada. E veja bem, não estou dizendo para você não ter renda fixa ou que você não deveria ter renda fixa, mas renda fixa deveria ser sempre parte da carteira, e não a carteira como um todo. Então, ingredientes para uma carteira de investimentos antifrágil. Ela tem que ser personalizada para os seus objetivos pessoais e para o seu perfil de risco. Ela tem que ser diversificada e ela tem que ter bons ativos. Dentro dessa analogia dos investimentos de uma fortaleza financeira, a gente tem ali as ações, os REITs e os ETFs. É mais ou menos como se as ações fossem a parte mais agressiva, as torres ali onde ficam os arqueiros, onde ficam pousados os dragões. Os REITs funcionam como se fosse a base da carteira, a parte mais sólida, mais resiliente de longo prazo, aqui junto também com as empresas de dividendos, obviamente, analogia ali como se fossem os muros do castelo, e os ETFs como se fossem a fundação daquela carteira de longo prazo. Então, afinal, o que são boas empresas? Quando a gente fala investir em boas empresas por longo prazo, basicamente o que a gente busca é empresas lucrativas geradoras de caixa, empresas que sejam pouco endividadas, empresas que possuam vantagens competitivas de longo prazo e que vendam produtos ou serviços que os clientes amem. São ações que cumprem um objetivo dentro da carteira também, bastante importante destacar isso daqui. Então, quando a gente olha para o mundo inteiro, a gente tem diversas empresas que podem cumprir essas funções na sua carteira de investimentos de longo prazo. Só de bater o olho aqui nessa imagem, você deve ver várias empresas que muitas vezes você conhece, ou você é cliente, ou se você atua no mercado dela, você já trabalhou junto com ela. Além disso, a gente tem as empresas que são Dividend Kings, né, que são empresas que aumentam consecutivamente a distribuição de dividendos para os seus acionistas por pelo menos 50 anos. Alguns exemplos aqui, a rede de varejo Target lá nos Estados Unidos, a American States Water Company, que é uma empresa de saneamento e também de energia elétrica, a própria Colgate, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, a própria Coca-Cola, a Altria, que é uma empresa de cigarros, né, um pouco mais controverso, tem gente que não gosta de investir, mas enfim, são 25 empresas que a gente tem hoje nos Estados Unidos que aumentaram historicamente a distribuição de seus dividendos pelos últimos 50 anos consecutivos. E aquilo que eu falei no começo da aula, muitas vezes as pessoas associam até essas empresas mais defensivas com investimentos mais morosos, mais pacatos, mas no longo prazo, quando a gente compara a performance das Dividend Aristocrats com o retorno do S&P 500, a gente vê que o retorno das Dividend Aristocrats, elas foram muito maiores, os retornos foram muito maiores do que a média do mercado medida aqui pelo S&P 500. Então, muitas vezes, esses investimentos mais pacatos e que são muito mais resilientes, que te protegem muito mais, te trazem também um retorno maior no longo prazo. Dentro dessa lógica, a gente tem também os REITs. Os REITs são investimentos em imóveis. Basicamente, são empresas que a gente chama de REITs, Real Estate Investment Trusts, que é a abreviação para empresas que investem no setor imobiliário, onde essas empresas têm imóveis, esses imóveis são alugados para renda e os aluguéis são distribuídos para os seus acionistas. Afinal de contas, os imóveis eles são os investimentos preferidos dos brasileiros, né, de uma forma geral. Quando a gente vai para os REITs, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente tem REITs de galpões industriais e logísticos de última geração. Por exemplo, o TRNO foi um dos primeiros REITs que eu comprei quando eu comecei a investir lá nos Estados Unidos. É um REIT bem interessante, ele tem galpões logísticos e indústrias nas principais regiões portuárias dos Estados Unidos, nos 4 cantos dos Estados Unidos. Trouxe um retorno bem expressivo, as ações saíram ali de um pouco mais de 8, 9 dólares para hoje $60, isso falando só nos últimos anos, e isso aumentando, né, repare ali embaixo, aumentando a geração de resultado todos os anos.
de forma praticamente linear. Outro exemplo também é o Rexford, que tem galpões localizados ali na região da Califórnia. Também é um REIT bem interessante, que possui essas características. Aqui só para dar alguns poucos exemplos, tá? A gente tem hoje mais de 156 REITs listados na bolsa lá dos Estados Unidos. A gente tem os REITs de Public Storage, que basicamente são REITs que você aluga um container para você deixar coisas que você queira armazenar. E lá nos Estados Unidos é muito comum, uma em cada 10 famílias norte-americanas possui um depósito desse alugado. E um dos mais famosos, é um que eu tenho também na carteira, é o Public Storage. A gente vê que as ações dele também se valorizaram ali, saíram ali de perto de $80 para $290 nos últimos anos, também aumentando de forma quase linear a geração de resultados ano após ano durante esse período. Quando a gente pega os REITs de escritórios e centros de pesquisa e inovação, a gente tem algumas opções bem interessantes. Eu trouxe aqui para ilustrar o Alexandria Real Estate, código de negociação AR. Ele é um REIT de escritórios bem interessante porque ele tem os seus escritórios em formato de laboratórios. Esses laboratórios são construídos e são propriedades que são perto das universidades, das principais universidades norte-americanas, e eles são alugados para empresas de pesquisa que atuam ali junto com a universidade. Então a mesma coisa, né? Nos últimos anos, as ações valorizaram bastante, saindo ali de aproximadamente $40 para $116, e também com o resultado crescendo quase de forma linear também nos últimos anos. A gente tem os REITs de data center nos Estados Unidos também. Data center, para quem não conhece, são os imóveis onde os computadores estão hospedados. Você está vendo esse vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo está armazenado em algum servidor. Eu gravei ele no meu computador, subi ele para o servidor do Google. O YouTube é do Google. Da empresa Google também, então olha que interessante. O vídeo está lá armazenado em um data center e toda vez que alguém clica no vídeo para assistir, a sua empresa de telecomunicação, do Wi-Fi da sua casa ou do seu celular, da sua internet do celular, puxa a informação do data center e disponibiliza para você. Então, você investir em REITs de data center significa você ganhar dinheiro por toda a informação que é consumida no mundo e que é transacionada e guardada dentro desses data centers. A gente tem o Equinix, que é um dos mais famosos lá nos Estados Unidos, é o maior REIT de data center, e as ações saíram ali de perto de $60, $70 nos últimos anos para $756. É um REIT que multiplicou por 10 vezes o capital investido, crescendo a sua geração de resultado praticamente ano após ano na última década. Quando a gente pega os REITs também, os investimentos em imóveis, a gente cai naquela lógica, quando a gente vai ver os dados, de que os REITs performaram melhor do que a média das ações no longo prazo. Então olha que interessante, as pessoas normalmente associam investir em imóveis com investimentos que são mais pacatos, mas historicamente eles trouxeram mais retorno com um pouco mais de volatilidade que as ações para os investidores. Isso significa que você deveria investir só em REITs? Não. Isso significa que você deveria investir só em ações? Não. Mas eu trouxe essa imagem aqui, esse dado, para ilustrar que muitas vezes investir é algo contraintuitivo. E investir no final do dia, pessoal, vou fazer uma pausa aqui na nossa apresentação, investir tem que ser algo pacato, investir não é para ser algo emocionante. Investir é para você simplesmente viver uma vida mais tranquila, uma vida de mais realizações. Então você vai gastar energia no seu trabalho, enquanto você vai poupar, e investir tem que ser algo relativamente feito de forma pacata. Entrar ali todos os meses, comprar, plantar uma semente e colher esses frutos lá no futuro. Então é isso que a gente objetiva quando a gente vai investir por longo prazo. A gente tem as opções também da nossa fundação ali do Castelo de investir em ETFs. Os ETFs nada mais são, uma analogia que eu gosto de fazer, como se fosse um envelope. Então você compra um envelope e dentro desse envelope tem uma cesta de ações diferentes. Então, por exemplo, se você comprar o ETF NOBL, você vai ter um ETF que tem ali todas as empresas que aumentam a distribuição de dividendos de forma consecutiva por pelo menos 25 anos. Então, se você não quiser comprar especificamente empresa por empresa, você pode comprar esse envelope, e esse envelope vem com uma cesta de ações com uma determinada característica. Você pode investir também de forma bem genérica no mercado, investindo nas 500 maiores empresas norte-americanas, através do ETF VUL. Ele vai replicar ali o índice S&P 500 e você vai ter um envelope sempre com as 500 maiores empresas que fazem parte da Bolsa norte-americana. Então o que é preciso saber para começar a investir? Basicamente tem que saber ler, e não é brincadeira, as 4 operações básicas: somar, subtrair, dividir, multiplicar, e ter vontade para começar, porque investir é muito mais fácil do que parece.
É muito mais simples do que parece. E a grande verdade é que a Bolsa de Valores é uma maratona que a gente ganha sentado. Eu adoro trazer sempre o caso do Ronald Read, que foi um senhor que era zelador de um prédio lá nos Estados Unidos, que quando ele faleceu, a família descobriu que ele tinha uma fortuna de 8 milhões de dólares, simplesmente por ter investido um pouquinho em ações durante a vida toda. E quando foram olhar a carteira de investimentos dele, era uma carteira super simples, com empresas que ele frequentava ali no dia a dia dele. Então ele foi investindo um pouquinho todos os meses, foi acumulando esse patrimônio, e veja bem, 8 milhões de dólares, hoje, em reais, é um patrimônio de mais ou menos uns 50 milhões de reais, né? Considerando a cotação do dólar. Então, assim, muita gente que tem salários muito maiores do que o de um zelador de um prédio termina com um patrimônio muito menor, simplesmente por falta de conhecimento e simplesmente por não ter começado o quanto antes. Você não precisa ser um especialista para vencer no longo prazo, basta você manter disciplina, que é o ensinamento aqui do Buffett, que é um dos maiores gênios em investimentos no longo prazo. Gosto também de trazer essa pesquisa que a Fidelity fez. Fidelity é uma corretora norte-americana, onde eles perceberam que as carteiras de investimentos que mais renderam dos seus clientes no longo prazo tinham sido daqueles clientes que não mexiam na conta, ou seja, aquelas contas que estavam inativas ou muitas vezes clientes que tinham falecido. Então olha que interessante, quanto menos a gente mexe na nossa carteira, quanto mais a gente vai só plantando as sementes, diversificando a carteira, colocando um pouquinho ali todos os meses, mais resultado a gente tem no longo prazo, o que é um dado bastante interessante. Não é preciso ser um especialista ou ter muito conhecimento sobre o assunto para se obter sucesso na bolsa? Definitivamente não. E o momento ideal para se começar a investir por longo prazo é sempre hoje. Então, para a gente construir uma fortaleza financeira antifrágil para o longo prazo, é preciso ser um investidor sempre com foco no longo prazo, manter uma carteira de investimentos de acordo com seu perfil de risco e seus objetivos pessoais, selecionar as melhores ações para o longo prazo, selecionar os melhores REITs para o longo prazo e selecionar os melhores ETFs também para o longo prazo. E bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso workshop Renda em Dólar. Eu espero que tenha sido extremamente proveitoso para você. E eu queria agradecer do fundo do meu coração a sua participação nessas 3 aulas do evento. Eu também queria aproveitar para te avisar que amanhã abre as inscrições para o meu curso, o Dollar Masters. O Dollar Masters foi o primeiro e ele é o maior e mais completo curso sobre investimentos no maior mercado do mundo para você se aposentar investindo nas melhores empresas do mundo com renda passiva em dólar. Essa é a nova versão do curso, a versão 3.0, que acabou de sair do forno, e eu tenho certeza absoluta que não existe nada parecido com o Dollar Masters hoje no mercado. O Dollar Masters ele é um curso para quem quer atingir os seus objetivos de forma mais rápida, programática e entende todo o valor de um programa de educação contínua, ou seja, aula após aula, passo após passo, com todas as ferramentas necessárias para você aplicar a metodologia do método Holder de construção de patrimônio para você investir nas melhores empresas do mundo e se aposentar com renda passiva em dólar. Isso tudo totalmente personalizado para o seu perfil de investidor e também para os seus objetivos pessoais. Portanto, se você quer entrar nessa jornada junto comigo e com a minha equipe, com todo o meu apoio pessoal para você tirar todas e quaisquer dúvidas que você eventualmente tenha e caminhar todos os dias junto comigo rumo à sua independência financeira e aposentadoria em dólar, o Dollar Masters com certeza é um curso para você. E eu gosto sempre de lembrar a todos vocês que me seguem e todos os meus alunos de que ninguém é melhor e mais capacitado do que você para cuidar do seu patrimônio e saber o que é melhor para os seus investimentos. Então, se você tem interesse em participar do Dollar Masters ou quiser conhecer um pouco melhor o nosso curso, amanhã, quinta-feira, abrem as inscrições. O link para a página de inscrições está aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode também fazer o seu pré-cadastro para você receber em primeira mão todas as informações sobre o curso. Assim que as inscrições do curso forem abertas, vão ter todas as informações lá na página do curso. Ou seja, quais são os módulos, como que funciona o suporte, que é pessoalmente comigo. Eu, Fábio, tiro todas as dúvidas de absolutamente todos os alunos. Até onde eu sei, é o único curso de investimentos onde a própria pessoa que leciona a aula tira diariamente todas as dúvidas de todos os alunos. A duração do curso, por quanto tempo você vai ter acesso, que basicamente é vitalício. Todos os nossos alunos têm acesso vitalício aos nossos cursos e a todas as atualizações. Os bônus, as garantias e o valor da sua matrícula. Todas essas informações vão estar lá na página de inscrições. Eu gosto sempre de avisar que as vagas do Dollar Masters elas são limitadas.
limitadas, porque eu pessoalmente, conforme eu falei, tiro a dúvida e dou suporte para todos os alunos do curso. Então a gente faz turmas restritas para eu conseguir entregar toda a qualidade do nosso suporte individualmente para todos os nossos alunos. Então se você tem interesse em participar comigo dessa turma, não deixa para fazer a sua inscrição depois, faça a sua inscrição o quanto antes para você garantir a sua vaga. E para a gente encerrar aqui o nosso workshop, eu queria deixar uma mensagem final. Independente de você se inscrever no Dollar Masters ou não, eu espero que através de todas as aulas do nosso workshop tenha ficado muito claro que se você não começar a plantar suas sementes o quanto antes, as árvores não vão crescer e você não vai conseguir colher os frutos no futuro para viver de renda passiva dos seus investimentos e para conseguir levar uma vida com muito mais tranquilidade. E uma coisa eu posso te garantir: a dor da disciplina nos investimentos, com certeza, é muito menor e muito mais recompensadora no futuro do que a dor do arrependimento de não ter começado o quanto antes. Então comece o quanto antes a sua jornada rumo à independência financeira, investindo nas melhores empresas por longo prazo, continue aprimorando a sua carteira de investimentos constantemente, e eu espero poder ter te ajudado com todo o conteúdo que a gente trouxe aqui no nosso workshop Renda em Dólar. E caso faça sentido para você estar comigo nessa turma do Dollar Masters, eu te vejo em breve lá na nossa área de membros. Um abraço e a gente se vê em breve.